As crianças, com certeza, atraem a presença do Criador. Presta bastante atenção nesse vídeo poderoso. Guardiões, paz seja convosco, tudo na bênção. Para ilustrar melhor a importância dos pequeninos, é bom entendermos essa passagem aqui da Bíblia. Mateus capítulo 21, do versículo 14 ao 16. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Jesus está em Jerusalém e ele vai ao templo. E lá ele expulsa os cambistas e aqueles que vendiam pombas, e chegavam-se a ele os enfermos para serem curados. E as crianças, elas começam a aclamar: Hosana ao filho de Davi. Os principais dos sacerdotes e dos escribas, eles ficaram indignados. Perceba que eles não se indignaram quando Jesus expulsa os cambistas e os vendedores, porque eles sabiam que isso era errado, e não deram glória a Deus quando os cegos voltaram a ver e os coxos voltaram a andar. Mas as crianças falam algo que os incomoda. Hosana significa salva-nos, filho de Davi. Os adultos religiosos não conseguiam ver que o próprio Deus estava ali na frente deles. E Jesus fala algo que é um verdadeiro tapa na cara deles. Vocês nunca leram? Os escribas, eles eram copistas e eles se orgulhavam de decorar várias passagens do Velho Testamento, da Torá, de tanto copiarem o Antigo Testamento. E os sacerdotes eram responsáveis por ensinar o povo a entender a palavra de Deus. Mas vocês nunca leram, ou vocês nunca prestaram atenção no que diz a palavra? Pela boca dos meninos, ou das crianças e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor. Jesus ele cita aqui uma passagem poderosa, que é o Salmos de capítulo 8. E eu vou ler para que você entenda o que está acontecendo. Salmos 8, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? As crianças clamavam salvação ao filho de Davi, clamavam salvação ao próprio Deus. Aquelas crianças eram o cumprimento perfeito de Salmos capítulo 8. Pela boca daqueles pequeninos eram caladas as bocas dos sacerdotes e dos escribas, homens estudiosos, mas vazios de Deus, homens que possuíam conhecimento, mas não tinham intimidade com o Senhor. E nesse vídeo que nós assistimos no início, nós temos uma criança. E você consegue perceber
que tudo estava normal naquele culto, até que essa pequenina tem um ato espontâneo de adorar a Deus. Ela começa a falar tudo, sem dizer uma sequer palavra. Ela começa a gritar e bater no altar, como se estivesse clamando por misericórdia. E o mais incrível é que os irmãos, a igreja que estava ali, conseguiu compreender o que estava acontecendo. Ninguém saiu correndo para tirar a criança do altar ou fazer ela ficar quieta. E a atmosfera da igreja foi mudada por causa de um pequenino. Todos da igreja caem de joelho e começam a clamar a Deus e a chorar. É por isso que Jesus disse isso aqui. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Imagina essa cena comigo. Os discípulos querem saber quem é o maior no reino dos céus, e Jesus responde isso. Se vocês não se converterem igual uma criança, vocês não vão ser os menores do reino dos céus. Vocês não vão nem entrar no reino. E isso, com certeza, tem impedido muito o crescimento da igreja. Esse sentimento de grandeza, de dizer, de bater no peito e se achar o fulano de tal. Dizer, eu só prego em grandes congregações, só prego em grandes templos, em grandes igrejas. E o meu cachê, o meu salário, a minha oferta para pregar é 15 mil reais. Ou eu não vou servir na igreja, eu não vou limpar um banheiro, eu não vou limpar o chão da igreja. Eu sou um líder e um líder jamais faz isso. E com as crianças nós aprendemos muitas coisas. Nós temos vários pontos para analisar de qualidades em uma criança. A sinceridade, o amor, o respeito, a pureza e assim sucessivamente. Mas o detalhe mais interessante para mim é a dependência. Uma criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Ela chama os pais para tudo. E nós deveríamos fazer isso com o nosso Deus, com o nosso Pai. Entregar o nosso dia ao Senhor. Depender totalmente dele. Existe até aquele louvor que fala sobre isso. Aquele louvor que canta: Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Nós somos levados muitas vezes ao crescimento e deixamos de depender do nosso Deus. Deixamos de crer no nosso Deus. Deixamos de confiar em Deus. Achamos que pela força do nosso braço nós vamos conseguir realizar os projetos pessoais que nós temos para nós, deixando totalmente Deus de fora das nossas vidas. E quando isso acontece, nós ficamos iguaizinhos aos sacerdotes e aos escribas. Nós ficamos cegos espirituais. Nós não conseguimos mais entender aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja, aonde Deus está derramando a sua graça, Deus está derramando o seu poder, e nós não compreendemos a plenitude do Espírito Santo, porque essa dependência de Deus terminou nas nossas vidas e nós não conseguimos mais ver o sobrenatural acontecendo. Que o nosso coração, que o nosso entendimento e a nossa dependência do Senhor se torne como de uma criança. Que venhamos voltar a adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, com um coração puro e sincero diante do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você hoje se torne igual a um dos pequeninos,
Adore a Deus com todo o teu coração. Amém.